Olá a todos, meu nome é Vinícius Neuhaus, eu sou líder de engenheiro de pré-vendas aqui na Suzy, fico baseado em Brasília e, bem, hoje estamos acompanhando o nascimento não só de novas tecnologias, mas também, eu diria, abordagens para as tecnologias já implementadas, né? Novas abordagens para essas tecnologias, muitas delas através do próprio open source, né? Isso é algo que contorna o open source se a gente for pensar. A reutilização de uma ideia como foi o Linux, acompanhando sua realidade naquele momento e sendo basicamente uma substituição para o Minix, foi mudando e estendendo seu uso. E hoje estamos basicamente rodeados por essa ideia de liberdade. Mas bem, estamos em 2021 falando sobre open source. É, Hoje o que parece ser para algumas pessoas uma padronização, por assim dizer, chegando a ouvir até mesmo a palavra comoditização, mas por que continuamos falando sobre isso, né? E mais, qual a influência de tecnologias como Linux e Kubernetes, eu diria, nos próximos 10 anos? Estamos passando por um importante momento de transição, né, com o uso da tecnologia de borda. Eu sei e me sinto como vocês, nós nem terminamos de conversar sobre cloud pública ainda e já começamos uma nova onda. Basicamente é isso mesmo. A tecnologia de borda, o Edge, nada mais é do que uma arquitetura de TI distribuída que vai capacitar a computação móvel e internet das coisas. Diferente da nuvem pública, que trabalha principalmente o back-end, como, por exemplo, servidores de aplicação, a borda é algo muito mais próxima do usuário final, né? E de acordo com o documento State of Edge, que foi liberado nesse ano de 2021, o principal impulsionador de tecnologias e, consequentemente, de Linux e Kubernetes vai ser a computação em borda, né? Aqui no nosso caso, avaliando o slide, acompanhando principalmente no Brasil, né, nossa realidade, representa uma estimativa de 280 bilhões de reais em aproximadamente 10 anos, né? O que pode crescer ainda mais. A tecnologia de borda ela diz especificamente sobre a quantidade populacional, tá? Então, como ela está de frente com o usuário, a quantidade populacional é extremamente relevante nesse caso. E aqui a gente consegue ver uma diferença muito grande quando a gente compara, principalmente com a própria Ásia, né? Isso é com base em relação à acessibilidade, né? Então, isso faz toda a diferença aqui quando a gente está falando sobre a borda. Porém, o número ainda é extremamente relevante quando a gente avalia esse cenário em termos de valor, né? O crescimento de mercados, né, isso aqui ainda é baseado ainda no documento State of Edge, principalmente em relação ao próprio 5G, né, eles consideram como a quarta revolução industrial. O crescimento de mercados como cuidados pessoais, com a saúde, né, e automação tiveram um crescimento bem relevante. A gente pode entender o porquê, né, a gente é bem óbvio o porquê o crescimento em relação à saúde, né, mas aqui o que eu acho interessante é a percepção do open source pelos líderes e tomadores de decisão dentro dessas organizações que participaram da criação desse documento, né? Aqui o open source é visualizado de uma maneira um pouco diferente da clássica, que era baseada em liberdade e segurança, principalmente, né? A segurança, muitas das vezes, ainda é bastante relevante, principalmente quando a gente pensa em casos de segurança nacional e etc. Mas aqui a abordagem agora traz uma visão de padronização e integração entre indústrias. Tá? Então a gente não está falando aqui de padronização dentro da própria organização, mas de indústrias diferentes. Temos hoje, por exemplo, carros conectados à internet, promovendo o streaming de vídeo, e até mesmo geladeiras com sistema de bloqueio de rastreamento de informação, né? Mundos que, se a gente for pensar, eles são completamente diferentes e hoje estão se integrando. E a maioria das pessoas, né, que participaram da criação desse documento visualizam o open source como peça fundamental para isso. Tá?
O Edge ele pode ser caracterizado em duas partes principais, tá? Então a gente tem aqui o User Edge e o Far Edge, que eles são mais próximos do usuário, como dispositivos, digamos assim, uma lâmpada, um celular, e o Service Provider Edge ou Near Edge, como um roteador, por exemplo, ou um hypervisor local, né, que fica dentro daquela região, por exemplo, né? Inclusive, uma das soluções que eu vou falar aqui durante minha apresentação, ela faz uma excelente relação com essa visão em cima de hypervisor em Edge, tá? Que é algo diferente. E também o Multi-Access Edge Computing, né? Ou MSE ou MAC, né? Ele basicamente aqui o MAC ele move os tráfegos centralizando, que são centralizados tradicionalmente no provedor de cloud pública, né, no caso, para as bordas, né? Que isso, bem assim, transforma uma visão muito mais próxima do cliente. Então, em vez de enviar os dados para um provedor onde os dados vão ser guardados, analisados e processados posteriormente, tudo isso é feito na borda, reduzindo assim a latência e, tendo um ganho de aumento de performance, né? Aqui a gente tem vários casos de uso em termos de utilização de Mac, no caso, principalmente a parte de análise de vídeo, serviços de localização e realidade aumentada, eu também diria, e também internet das coisas, tá? Então, o ponto aqui é que a cloud, ela não é algo completamente distante do Edge, né? Ela faz parte desse todo que é o que é de computing, né? Quando a gente pensa nessas estruturas, né, a gente já começa a ter uma visão de grandeza, né? A gente não está falando de coisa pequena. Na verdade, aqui a gente está falando de estruturas de milhares de dispositivos, né? A gente está falando aqui de VMs, máquinas virtuais e dispositivos móveis, né? A primeira coisa que vem na cabeça é como gerenciar tudo isso, né? E quando a gente pensa que isso aqui é Kubernetes e Linux, né? Como eu vou trabalhar e gerenciar tudo isso? Ah, a primeira mudança é quando a gente começa a sair de um modelo tradicional e monolítico para um modelo distribuído, no caso, é a gente parar de pensar nesse tipo de estrutura em apenas um data center, né? Aqui a gente já começa a ir para cloud, dispositivos, a gente sai cada vez mais de stack proprietária e a gente vai para uma diferenciação, para soluções, né, que promovam a diferenciação na consistência do gerenciamento de múltiplos clusters heterogêneos, tá? Então, essas estruturas elas vão ser proliferadas por clusters, primariamente, né? Os sistemas operacionais aqui, apesar de serem vistos cada vez mais de maneira comoditizada, eles passam a empregar um trabalho cada vez mais crítico dentro dessas estruturas, tá? Porque, basicamente, eles são a base que permite essas estruturas serem mantidas, né? E agora tem o desafio de se flexibilizar para cada um tipo de infraestrutura, né? Então a ideia aqui é que ele se adapte a cada tipo de cenário em que vai ser instalado e utilizado também, né? Se instalado, por exemplo, num data center, ele deve se comportar de uma maneira. Se ele for instalado numa unidade computacional de baixo recurso, o sistema operacional aqui ele começa a ser pensado de completamente outra maneira, tá? E o Kubernetes que vai estar sendo hospedado dentro dessa base de sistema operacional, ele também tem que herdar as mesmas características aqui a serem trabalhadas, né, principalmente de adaptação. A SUSE aqui no caso, né, a empresa a qual eu faço parte, ela promove interação entre tecnologias. Basicamente é isso, ela é uma empresa open source, uma das mais antigas empresas open source hoje no mercado, e ele promove essa integração entre tecnologias do mundo open source e, assim, entre empresas de hardware, por exemplo, como a Dell, a Fujitsu, a Lenovo, e empresas de software que têm o seu código fechado como parte da estratégia, como a própria SAP, tá? A SUSE adquiriu no ano passado, no final do ano passado, a Rancher, uma empresa extremamente promissora nessa área de Kubernetes, né? E agora a gente acabou unindo forças e todas as soluções que eu vou falar aqui para vocês, né, dar essa visão em cima do que a gente pode ajudar hoje em Edge e trazer essa visão em cima de inovação em cima de Linux e Kubernetes, são promovidos agora através dessas tecnologias dessas duas empresas unificadas, tá bom? Após a aquisição da Ranch, né, a SUSE hoje ela foca basicamente em 5 tipos de infraestrutura, tá? Promovendo a flexibilidade entre elas, então apesar da gente estar falando de estruturas separadas aqui,
A ideia é que essas infraestruturas elas se integrem. Essa é a proposta quando a gente está falando em cima de Edge, né? Então, dentre elas aqui, eu gostaria de destacar o próprio data center, uma estrutura tradicional que muitos de vocês já conhecem e trabalham diretamente a ela, né? A nuvem pública, e quando a gente pensa em nuvem pública, automaticamente, por eu ter falado data center, você já tem uma visão em cima de cloud híbrida, e isso precisa existir. Agências, né, é algo interessante, principalmente quando a gente pensa em agências bancárias. Então a gente tem casos hoje aqui no caso da SUSE, onde o próprio SUSE Linux ele é trabalhado em cima de agências bancárias, por exemplo. Então é um caso interessante. Lojas, outlets, roteadores no caso, né? Então quando a gente pensa em Edge, a gente vai principalmente pensar em roteadores, antenas e etc. E também dispositivos, né? Tudo isso com base nas duas matrizes tecnológicas open source hoje no mercado, tanto o Linux quanto o próprio Kubernetes, tá legal? A gente precisa falar sobre a base de tudo isso, né? Então, a base do que vai ser essas estruturas de edge. Então, a base ali ela vai ser montada em cima de qualquer sistema operacional, né? Nenhuma solução ela vai rodar ali sem ter uma base de sistema operacional. E com o SUSE Linux 15, a gente deu um grande passo, eu diria, em diminuir o gap entre comunidade e enterprise, tá? Então, a gente introduziu o conceito de code base integrado. Então, basicamente, quem tem acesso hoje ao OpenSUSE, que é a versão comunidade do SUSE Linux, tá? Passa a ter a base de código, ou seja, o sistema sendo basicamente o mesmo do modelo Enterprise, tá? Então, vocês podem, inclusive, alterar entre esses dois tipos de ambientes, tá? Então, a ideia é que você crie ambientes cada vez mais homogêneos, né? Porque a gente está falando aqui de esteira de desenvolvimento e estruturas distribuídas, né? Então a homogeneidade aqui passa a ser cada vez mais necessária. Ninguém quer desenvolver um container ou uma plataforma utilizando pacote ou patch variado, e quando vai para produção, utilizar uma versão diferente. Na verdade, eu acredito aqui que muitos já têm ouvido, por exemplo, aquela história de funciona na minha máquina, não funciona em produção, né? Mas imagina ter esse tipo de problema com milhares de dispositivos, né? Outro ponto aqui de ter uma plataforma unificada é que isso vai possibilitar a diminuição da curva de aprendizado, né? E custos, já que aqui a gente pode ter ambientes de menor criticidade, por exemplo, utilizando a mesma base operacional do sistema, né? Algo muito utilizado aqui no Brasil. Eu mesmo já passei diversas vezes o contato com clientes, por exemplo, que utilizavam, por exemplo, CentOS ou então Ubuntu na sua estrutura on-premises, né, em ambientes de desenvolvimento, por exemplo, e quando você ia para a produção, eles estavam utilizando um SUSE Linux ou um Red Hat, né? Então, ali a gente acaba criando um ambiente heterogêneo que pode dar alguma vantagem para a gente em algum momento, mas no futuro isso acaba criando alguns problemas, né? Integrada à plataforma de sistema operacional, a SUSE proporciona você instalar a engine de Kubernetes que melhor lhe convém, tá? E depois, posteriormente, o Rancher, tá? Então, o Ranch ele pode ser instalado via Helm chart. Eu não quero entrar em tantos detalhes técnicos aqui em cima dessa apresentação, mas você vai fazer a instalação do Rancher via Helm chart. Ele é totalmente gratuito. O Rancher é uma das principais soluções de gerenciamento hoje no mercado. E em algumas consultorias visualizam o Rancher como a melhor solução de gerenciamento integrado. Isso porque ele simplifica bastante esse primeiro passo de adoção de Kubernetes e reduz também a visão de lock-in. Em alguns termos comerciais, a gente pode falar também que ele reduz também bastante a visão em cima de custo, né? Traz custos bem mais em conta. A partir do Rancher 2.5, que foi lançado ano passado, nós tivemos algumas melhorias em lidar com escalabilidade e gerenciamento dessa escalabilidade, né? Podendo assim ter uma estratégia de Kubernetes em todos os lugares, tá? Com a demanda cada vez maior por escala, a equipe de engenharia da Rancher desenvolveu uma arquitetura de gerenciamento de vários clusters, né, com implementação contínua de GitOps. O nome dessa tecnologia é chamada de Fleet, ela está inclusa no Rancher 2.5 e vai continuar sendo inclusa por padrão em todos os outros Ranchers, sendo inclusa e ao mesmo tempo opcional, tá? Você pode desabilitar o Fleet quando você quiser, tá? E junto ao Fleet, a gente entrega um mecanismo integrado para você poder basicamente criar bundles com seus clusters. Então você pode definir que aquele cluster ele seja um cluster localizado, por exemplo, no Brasil, outro cluster ele vai ser localizado
em diferentes estados, ou então em diferentes países, e aí você vai fazer o deployment das suas aplicações de acordo com aqueles bundles. Tá? Então ele ganha você consegue realizar deployments de código de maneira massiva e rápida. Tá? Isso para 1.000 clusters, 10.000 clusters, 100.000 clusters ou até milhares, milhões de clusters. Tá? Então, a visão do Fleet é uma visão bem interessante de já ser integrada, de já ser integrada. Ele é uma solução de CD, então de Continuous Delivery. Então, por isso eu falei a visão que ele pode ser integrado com uma solução de CI, né, de Continuous Integration, ou ele pode ser descartado caso você queira. Então, essa visão de diminuir o lock-in aqui através da SUSE está incorporado no próprio produto, tá? Então ele pode ser integrado com ferramentas como o GitLab, Jenkins, etc. E bem, o Rancher é uma ferramenta essencialmente de gerenciamento de Kubernetes, né? Então você tem ali o gerenciamento de múltiplos clusters de Kubernetes. Então você precisa do Kubernetes para você poder começar a trabalhar com isso, né? O Rancher, a SUSE, por assim dizer, ela não está sozinha nessa, né? Então ela entrega basicamente ali 3 modelos de deployment de Kubernetes, tá? O primeiro, já o mais tradicional, que é o RKE, ele cria uma estrutura de Kubernetes através de estruturas em Docker. Ele tem uma massiva comunidade hoje suportando essa solução. A gente tem ali o K3S, que é uma estrutura mínima de Kubernetes, acredito que com menos de 60 megabytes, por exemplo. Ele é um único binário, então você já consegue fazer a criação de um cluster de Kubernetes. Isso aqui casa bastante com o Edge, né? Quando a gente pensa em estruturas distribuídas, fazer o deployment rápido dessas estruturas. E outro ponto interessante do K3S, que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês, é que o K3S ele tem crescido bastante no mercado, tá? Então, se você já ouviu falar sobre o Rancher e você nunca ouviu falar sobre o K3S, fique sabendo que o K3S ele já ultrapassou o próprio Rancher em números de downloads hoje na comunidade, tá? Então, é uma solução que ela tem crescido bastante. E a gente também tem o RKE2, que ele está sendo programado agora para ser lançado em junho ou julho desse ano, tá? Então, a gente ainda vai falar bastante sobre isso nas nossas sessões. O RKE2 basicamente é uma visão mais segura para você poder trabalhar com Kubernetes, tá? Todas as 3 soluções elas são certificadas pela própria CNCF, elas possuem um deployment muito pequeno e muito simplificado. Eu trago o destaque aqui para o próprio K3S nessa questão de deployment simplificado e rápido. Tirando o RKE, especificamente o RKE2 e o K3S, o RKE2 basicamente ele vai ser o futuro do RKE, tá? Então o RKE2 ele já traz suporte para ARM64 e também para ARM versão 7. Basicamente ele é ARM para 32 bits, tá? Todas as duas soluções elas são baseadas em SO neutro. Então, a ideia aqui por trás da SUSE, muita gente acaba me perguntando isso, né? A SUSE acabou adquirindo a Rancher, vai manter a mesma política da Rancher, que era manter as estruturas em cima de SO neutro, já que a SUSE ela possui um sistema operacional, e a ideia aqui é manter essa proposta de SO neutro, tá? Então você pode trabalhar ali com diversos sistemas operacionais, o que melhor te convém para você poder trabalhar ali com tanto com qualquer uma dessas estruturas, tá? Todas as estruturas elas são extremamente seguras, os updates delas são atômicos. O RKE2 especificamente ele traz uma proposta de segurança muito elevada, baseado em normas, por exemplo, como a FIPS 140 e também utilizando SE Linux. E todas essas soluções elas podem, né, é totalmente opcional você poder adquirir um suporte da SUSE para você poder trabalhar com isso, tá? Outra solução também que foi integrada diretamente hoje no Rancher, que facilita essa visão em cima de Edge, é o Longhorn. E o que tem diferente do Longhorn? Né? Quando a gente fala sobre storage especificamente em Kubernetes, muita gente pensa que a SUSE está oferecendo uma solução de Software Defined Storage ou algo do tipo. A ideia aqui do Longhorn é que ele seja um intermediário ali entre o seu storage e o Kubernetes, né? Assim como o Rancher ele gerencia a estrutura de Kubernetes, né? A ideia do Longhorn aqui é que ele se conecte à sua estrutura de storage e ele proporcione um gerenciamento melhorado para a sua estrutura do storage e disponibilize isso para o Kubernetes, tá? Então ele acaba sendo ali no meio do caminho. E o Longhorn está disponível dentro do Rancher através da própria interface gráfica, então através do próprio marketplace do Rancher, você consegue habilitar o Longhorn e já começar a trabalhar com ele, tá? Ele também é 100% open source, um clique você já começa a trabalhar com ele, né? Ele é bem simples de você poder trabalhar com ele, e ele vai dar algumas vantagens ali para você que administra o seu storage já começa a trabalhar com o seu storage, tá? Então ele vai te dar vantagens ali, por exemplo, numa administração simplificada, desde criação de persistent volumes, desde a parte de persistent volume claims, tudo isso através de interface gráfica.
Você consegue tirar snapshots, fazer backup, tudo isso através da própria interface gráfica. Então, é uma solução que já está inclusa dentro do Rancher, que você pode trabalhar na hora que você já quiser. A gente falou muito sobre integração, a gente falou muito sobre esses mundos, né, diferentes aqui, e eu queria dar um espaço para o Harvester especificamente, tá? Então, o Harvester é uma solução que ainda está em beta, mas é uma solução muito promissora. Ela é uma solução de HCI em Kubernetes, tá? Então, HCI, que seria a parte de hiperconvergência, é basicamente hiperconvergir várias partes da TI, tá? Então, desde a parte de networking, a parte de storage e também a parte de virtualização, né? São as principais partes ali quando a gente pensa em hiperconvergência. Mas o segredo por trás do Harvest é como ele faz isso. Ele faz isso utilizando o Kubernetes. Então, imagine você provisionar máquinas virtuais, por exemplo, através dessa estrutura, e essas máquinas virtuais vão ser provisionadas na estrutura de Kubernetes. Então é algo bem legal de se ver, é algo bem legal de se trabalhar e é algo bem promissor no futuro, tá? O Harvester, na versão agora que ele está, né, na beta 0.2 dele, ele já entrega várias funções, tá? Então, além de ele ter uma interface gráfica bem simples para você poder começar a trabalhar, ele tem ali toda a função de VM, Live Migration, por exemplo, a parte de backup, nessa nova versão especificamente, ele tem ali integração diretamente com o Rancher, então, nativamente, a partir do momento que você instala o Harvester, automaticamente dentro dele ele já vem com o Rancher ali instalado, então você já pode provisionar os seus clusters de Kubernetes dentro do Harvester. Então é uma coisa bem maluca, mas bem legal de você ver ali funcionando e é algo muito promissor de futuro para você começar a trabalhar, tá? Então o Harvester está disponível, ele é bem simples de você poder instalar. Basicamente ele é um pendrive, é uma ISO, né? Onde você vai colocar ali no seu hypervisor e ele vai criar, na verdade, seu hypervisor, né? Então você provisiona isso numa máquina física, por assim dizer. E aí você começa a trabalhar com Kubernetes ali nativo, virtualizando trabalhando com máquinas virtuais, tá? Isso totalmente em Kubernetes. Por trás dele ele roda o K3S como estrutura base de Kubernetes, tá legal? E bem, a gente falou sobre tudo isso, falou sobre integração principalmente, né? Kubernetes, Linux, mais algo que é uma necessidade extrema dos usuários que começam a trabalhar com Linux, né? E a gente está vendo muito essa visão em cima de adoção de Kubernetes hoje no mercado brasileiro e na América Latina como um todo, é a necessidade de você dar o seu primeiro passo e você necessitar de outras soluções, né? Ali dentro, essas outras soluções precisam estar disponíveis ali dentro de uma plataforma, né? Então, o Rancher já disponibiliza por padrão hoje soluções como o próprio Istio, que vai favorecer a parte de telemetria ali, de microserviços para você poder trabalhar. O Prometheus e o Grafana, que são basicamente padrões hoje no mercado de TI. Trazendo assim o Prometheus e o Grafana não só como tecnologia em si, mas a Rancher aqui disponibiliza uma área de monitoração. Então, você já começa a trabalhar ali com a monitoração com gráficos criados, com os seus exporters de Prometheus, tudo pré-configurado já para você poder trabalhar. Então você não vai perder tempo aqui preparando gráficos e etc. para você começar a trabalhar. A gente também disponibiliza o Helm. O Helm basicamente ele é a interface gráfica de marketplace do Ranger, onde você pode adaptar isso para você poder trabalhar com as suas próprias aplicações ali sendo disponibilizadas numa visão de marketplace, ou também você se conectar a estruturas externas, tá? Então terceiras no caso, como se você quiser implementar soluções de, por exemplo, gerenciamento de custo. Isso tudo implementado por parceiros da SUSE já está disponível ali dentro do Ranch para você simplesmente habilitar e já começar a utilizar, tá? E outras duas soluções que eu trago em destaque aqui, o Open Policy Agent, onde ele facilita bastante o processo de políticas de segurança. A gente vê ali já no Kubernetes 1.21 que pode security policies ele pode ser descontinuado, onde ele vai cuidar da parte de segurança. E o Open Policy Agent ele é um promissor substituto a essa parte, então já está disponível ali dentro do Rancher. E o FluentD, onde ele vai permitir você integrar essa solução para você expor seus logs em outras soluções terceiras, tá? Então você pode expor desde um S3 na Amazon ou até mesmo você integrar, por exemplo, com soluções como o próprio Elasticsearch ou o Graylog para você poder visualizar isso de uma maneira um pouco mais simples. Então tudo isso aqui é através do FluentD. Ainda existem duas outras soluções aqui com o Ranch Backup, onde ele faz o backup de um cluster do Ranch para você, caso você tenha algum problema, você voltar ao estado inicial. E o CSI Benchmarks, onde ele vai rodar benchmarks de compliance do seu cluster Kubernetes, tá? Então tudo isso aqui já está integrado dentro da própria solução. É algo necessário nessa visão em cima de Edge, você ter essas ferramentas integradas aqui na sua solução. E bem, a receita da SUSE hoje, né, para essas estruturas de Kubernetes e proporcionalmente no caso aqui Edge, é justamente essa que você está vendo aqui na tela, tá? Então,
a ideia de você ter um sistema operacional base, aqui a gente vê muito a visão do próprio SUSE Linux como ou até mesmo suas variantes da família da SUSE, aqui no caso para você poder utilizar. Lembrando que a SUSE também pode dar suporte para outras soluções que não sejam o próprio SUSE Linux, tá? Então, isso aqui é uma conversa para outra hora, mas existe essa possibilidade, tá? A gente tem um Kubernetes proporcionado ali através do próprio RKE, quando a gente pensa em data center, o K3S, quando a gente pensa em dispositivos, agências, e algo que talvez não tenha ficado muito claro aqui, mas eu gosto de retornar, é que o Rancher ele pode trabalhar com qualquer outro tipo de Kubernetes. Então aqui a gente destaca, por exemplo, você pode trabalhar com EKS, AKS, GKE promovido, né? Então essas estruturas de Kubernetes elas são criadas em outro lugar. Então aqui no caso da Amazon, do Google, da Microsoft, eles podem ser importados e trabalhados através do Rancher. A ideia do Rancher é gerenciar essas estruturas, né? Só que lembrando, as bases de sistemas operacionais dessas estruturas, elas são promovidas também pelo próprio cloud provider. Muitas das vezes as pessoas acabam nem se preocupando com isso, tá? Então, existe essa possibilidade, existe a possibilidade, a partir da própria interface do Rancher, você integrar outras interfaces de cloud service providers, tá? Então, Oracle Cloud, Baidu Cloud, Alibaba Cloud, etc., podem ser integrados também ao Rancher, tá? E aqui na camada superior a gente tem o próprio SUSE Rancher promovendo essa camada de gerenciamento, né? Como eu já falei, desde de integrações como promovendo soluções, né? Como o Istio, Longhorn, a parte de monitoração e também ganhando essa camada de gerenciamento mais fina, né? Como a parte de autenticação, a auditoria centralizada através da própria interface gráfica, né? Tudo ali a parte da interface do Rancher, tá? Bem, pessoal, aqui é algo bem legal de mostrar para vocês, que é a visão dos contribuidores hoje do Ranch, né? Então a gente vê ali indústrias bem distintas, né? Como, por exemplo, a parte de entretenimento e saúde, utilizando a mesma plataforma para poder fazer esse gerenciamento de interfaces. Então, a gente tem uma base de contribuidores bem interessante hoje no mercado. E um ponto que é legal é que esses contribuidores não são apenas contribuidores, tá? Eles também são clientes. Então a gente vê essa sinergia de comunidade mesmo aqui dentro da própria SUSE integrada a esses clientes, tá? Onde a contribuição parte deles também em cima do produto, tá? Dois pontos principais que eu gostaria para poder fechar minha apresentação aqui é mostrar para vocês que hoje a SUSE ela disponibiliza ali o Rancher Academy, então você pode acessar o community.suse.com. No próximo slide, isso já tem ali, caso você queira rever o website, onde basicamente você pode ter acesso a um treinamento exclusivo, e ele é um treinamento gratuito de Rancher, tá? Onde você vai ter uma introdução ali ao Rancher, de como é que ele funciona, como é que você faz um deployment do Rancher, como é que você administra isso, operações do dia a dia. Todos esses treinamentos, eles são feitos, todo esse treinamento, na verdade, né, ele é feito sob demanda. Então, ele pode ser feito em uma semana, caso você queira fazer, em alguns dias, mas o tempo médio ali onde as pessoas acabam tomando é de 3 a 5 semanas, tá? E o resultado final, você vai ter um certificado de competência, porque você aprendeu a trabalhar ali com o Ranch, é algo bem interessante para você, para sua carreira, no caso. E aí você vai ter ali uma introdução ao Ranch, certificar que está tudo corretamente instalado e seguro e confiável, tá? E além desse primeiro evento, né, a gente também está ocorrendo agora um evento que ele não é sob demanda, ele está ocorrendo nesse momento, que é o de introdução ao próprio K3S, tá? Então ali você vai ter uma introdução ao K3S, entender como é que é o modelo de deployment dele, seja em modelo single ou também em modelo em alta disponibilidade, como o K3S e os seus componentes eles também funcionam, e operações do dia a dia como backup, restore e upgrade, tá? Então tudo isso através ali dessa sessão de treinamentos ali do próprio Ranch, tá? Você pode ter acesso a isso, o slide podendo ser depois disponibilizado para você, ou então através do próprio site você já pode acessar e já começar a trabalhar e melhorar o seu conhecimento em cima do próprio K3S, tá? Bem, pessoal, meu nome é Vinícius Neuhaus, eu fico por aqui. Foi um prazer apresentar isso para vocês e até a próxima.